Eu sei que eu tive uma experiência comigo mesmo muito forte. Eu fui lá, chamei minha filha, pedi perdão para ela. Falei, papai comprou uma bicicleta faz 2 natais. E eu nunca te ensinei a andar de bicicleta. Quero te pedir perdão por isso. Ela começou a chorar. Aí eu peguei, coloquei ela no carro, fui encher o pneu da bicicleta e fomos para o parque. A gente tem que ter a coragem de pegar os nossos pequenos e os nossos grandes erros e tratar a alma dos nossos filhos. Absalão, ele faz uma revolução na terra. Davi era rei para poder se tornar rei no lugar do seu pai. E ele fica com parte do exército e o seu pai com parte do exército. E aí, então, no final dessa história, os exércitos se confrontam e Absalão é morto. E aí ele está naquela batalha, a gente tentando salvar o reino, não é? E ele pergunta, tudo bem, nós ganhamos aquela batalha, mas como é que está o meu filho? E a notícia era, o seu filho morreu. E aí ele entra num quarto, enquanto todo o exército celebrava a vitória que tinha abafado o levante, ele estava lá chorando, dizendo, Absalão, meu filho, quem me dera morrer no teu lugar. Nem sempre ser um homem de Deus significa ter uma família equilibrada e bem ajustada. E essa é uma coisa que a gente tem que ter na mente. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos nela um grande alerta a nós que somos homens de Deus, pois os exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras nos ensinam que nossas famílias correm perigo. Sua família corre perigo. A minha família corre perigo. Por isso eu quero olhar para a vida destroçada, de família destroçada de Davi nesses capítulos e tentar aprender nessa dinâmica entre Davi e Absalão algumas coisas que a gente não pode permitir que aconteça na nossa casa. E olha, essa é uma responsabilidade nossa, de homens, pais, e pais do sexo masculino. Tá? E a gente tem que entender isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, como todo pai, Davi sonhava o melhor para os seus filhos. Vários pais aqui. Será que tem algum pai que sonha o pior para os seus filhos? Vamos falar a verdade? Não tem. Todos nós sonhamos o melhor para os nossos filhos. Mas nem sempre nós investimos nesses sonhos do melhor para os nossos filhos. Davi sempre foi um pai bem intencionado. É interessante a gente perceber nesses capítulos que eu falei, algumas atitudes de pai bem intencionado. Ele jejuou e orou para que o filho dele e de Betseba, que foi aquele caso de adultério, não morresse. E ele foi lá e disse, Deus, não faz isso, salva essa criança. Ele sonhava o melhor para os seus filhos. Ele sonhou o melhor para todos os seus filhos, por isso os nomes que ele escolheu para eles revelavam esse desejo do melhor. Por exemplo, Adonias, quer dizer, pertence ao Senhor. Salomão, tinha também um outro nome chamado Gededias. Salomão significa pacífico, e Gededias quer dizer amado de Deus. Absalão, pai da paz. E ele colocou todos os seus filhos diante do trono de Deus. Mas todos os sonhos, dinheiro, poder, não foram capazes de afastar a tragédia que se abateu sobre a casa de Davi. E algumas razões a gente pode conjecturar. Muito provavelmente porque Davi fosse um homem ocupado demais para ser pai. Ele era um homem de ação, ele era o rei de uma grande nação, ele
era uma pessoa muito ágil nos projetos, um homem que estava sempre vivendo muita emoção e estresse diante dessas condições todas. Eu acho que tem alguma similaridade com alguém aqui, não tem? Fala a verdade, nessa dinâmica de vida que a gente tem. Eu creio que ele tinha um componente que eu e você não temos. Ele tinha filhos demais. Ele tinha 20 filhos. Então aí o trabalho era grande. Isso das esposas oficiais, porque ele tinha concubinas também. E eu creio que uma das razões porque o investimento nos sonhos não funcionou é porque talvez faltasse contato mais íntimo com cada um desses filhos. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que ele não era capaz de transformar em investimento nos filhos toda a sua capacidade de ação. E eu creio que essa também é uma das ameaças para as nossas famílias. Quando toda a nossa capacidade de ação não se transforma em investimento na vida emocional, moral e espiritual dos nossos filhos. O seu filho não precisa de uma herança. O seu filho precisa de um pai. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente precisa aprender a tratar a alma, a psique, a emoção, o coração dos nossos filhos. Porque ninguém vai tratar o coração e a alma deles lá fora. Só você, pai. E não importa a idade que os seus filhos tenham, eles continuam precisando serem tratados na sua alma. Meu filho não pôde estar comigo ontem, Dia dos Pais, Ele estava pregando lá no interior da Bahia, em Vitória da Conquista. Aí ele me mandou um WhatsApp. E eu achei muito interessante uma coisa, porque ele trabalha aqui comigo, ele está aqui na igreja, ele está lá em casa. Mas olha só o que ele destacou. Pai, o senhor não sabe como é importante quando às terças-feiras a gente almoça junto. Porque toda terça-feira a gente está aqui trabalhando e eu digo, terça-feira você não marca nada porque é nosso dia de almoçar. Tem vezes que a gente falha, que existem os problemas, e a gente sai aqui do escritório e a gente vai comer um lanche aí em qualquer lugar, ou vai num restaurante, e assim vai. E ele de repente falou assim, pai, o senhor não imagina como é importante aquelas terças-feiras quando a gente senta junto para almoçar e a gente só conversa. O Senhor abre o seu coração para mim e eu posso abrir o meu coração para o Senhor. Como eu sinto alegria nesses dias. É interessante, porque talvez ele pudesse dizer, pai, muito obrigado pela faculdade, muito obrigado pelo sei lá o quê, muito obrigado por... Ele vai falar do almoço de terça-feira. Sabe por quê? Porque os maiores investimentos que a gente faz na vida dos nossos filhos não são valores monetários, mas são investir na alma deles, no coração deles, nos sentimentos deles, ser parceiro deles nos projetos e sonhos que Deus tem e que eles têm para a sua própria vida. E parece que Davi não tinha esse feeling. O que Absalão mais queria, quando a gente lê essa história, não era um rei, não era um homem poderoso, não era um grande líder. O que ele mais queria era um pai. O que os meus filhos querem não é um pastor pascual. O que meus filhos querem é o papai. O que o seu filho quer, o que a sua filha quer, não é o empresário, a pessoa que ganhou o título tal, que conseguiu fazer isso, que está empregado, está desempregado. Porque em todas essas situações da vida, a gente pode ensinar, os nossos queridos podem aprender a viver. Você está desempregado, de repente ele vai ser seu parceiro nesse processo, e vai sentir alegria nisso, e vai aprender, quando passar por uma luta dessa, vai dizer, aprendi com meu pai. Não é verdade isso?
Seus filhos precisam de um pai. E é interessante como essas coisas são tão preciosas. Eu tenho marcas bonitas do meu pai e marcas ruins do meu pai. E os seus filhos terão de você marcas bonitas e marcas ruins. Então que você trabalhe para que as ruins sejam menores. Porque eles terão boas e más. Quando meu pai se separou da mamãe, devagarinho houve um esfriamento dos relacionamentos. E o meu pai era um cara muito esquisito. Eu digo que meu pai era completamente excêntrico, né? Bem diferente do jeito dele. E durante muitos anos eu não sabia o endereço do papai. Eu só tinha o telefone do serviço dele. Não sei, não me pergunte por quê. Nem o telefone da casa dele. Aí ele marcava para ver a gente e era esquisito, porque ele telefonava e dizia, estou chegando. Mas ele nunca subia na nossa casa, ele esperava a gente lá embaixo, a gente tinha que descer no carro, tá? Isso eu já casado, tá? Tinha que descer no carro, ou ele conversava comigo no carro, ou a gente ia para uma lanchonete tomar um café para ele conversar comigo. Era muito estranho, meu pai. E quando nasceu o Michel, eu estava feliz da vida, e chamei o meu pai para ver o neto, tá? E aí ele chegou lá para ver o neto, foi lá pela uma das primeiras vezes que ele entra na minha casa para ver o neto. E quando ele está saindo, e ele está pegando o elevador, ele olha para mim, com lágrimas, o olho marejado, diz assim, filho, você me faz sofrer. Meu Deus, aquele negócio fez um treco aqui em mim. Eu falei, vai pro raio que o parta. É sério, não estou brincando. Eu estou te chamando para celebrar comigo a coisa mais preciosa, o seu neto. Você disse que isso faz sofrer. Eu entendo, o papai estava dizendo, olha, eu estou perdendo tanta coisa, eu não gostaria. Eu entendo, aqui eu entendo, mas aqui não entrava. Eu não te chamei para sofrer. Eu te chamei para celebrar. Queridos, naquela hora eu não queria o cara mais inteligente, o cara que era o marqueteiro do tempo dele, que fazia projetos de propaganda na televisão, que era super inteligente. Eu queria o papai com o netinho. Seu filho precisa de um pai. E o pai precisa aprender a tratar o coração dos seus filhos. Quer deixar uma marca? Trata a alma deles. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Davi. Davi, porque ele era muito ocupado, porque ele era tão ativo, ele foi o rei mais famoso de Israel, Salomão talvez, mas se você for hoje a Israel, você não vai ouvir falar de Salomão, vai ouvir falar de Davi. Os judeus comemoram Davi. Mas Davi, talvez por causa de tudo isso, transferiu responsabilidades intransferíveis dentro da sua casa. Houve um problema muito sério na casa de Davi. Um dos seus filhos, chamado Amnon, tomou à força a sua meia-irmã, Tamar, e a estuprou, teve uma relação incestuosa com ela. E depois disso, aquela menina disse, então, você fez isso comigo, então pelo menos se case comigo. Peça para o papai deixar a gente casar. E ele então, diz a Bíblia, ficou com nojo dela e mandou ela embora. E todo mundo ficou esperando Davi fazer alguma coisa. Mas aquilo era um escândalo tão grande que o papai fez de conta que não tinha acontecido nada. Não fez nada. E Absalão era o irmão mais velho da mesma mãe de Tamar. E foi lá Absalão e trouxe Tamar para morar com ele. E começou a tratar as feridas emocionais de Tamar. E aí Davi ficou tranquilo, afinal de contas, Absalão está cuidando de Tamar, está tudo bem. E ele transferiu o que é intransferível, tratar do coração dos nossos filhos para outras pessoas.
E Absalão esperou durante 2 anos que o seu pai fizesse alguma coisa. 2 anos. Uma hora o papai vai pegar esse Amnon, vai dar um jeito nele. Vai dar uma descompostura, vai tomar uma atitude. E ele não fez nada. E aí um ódio começou a crescer no coração desse filho, Absalão, contra o seu irmão Amnon. E ele prepara uma armadilha. Ele diz assim: eu vou convidar, se eu convidar Amnon, todo mundo sabe que eu estou com más intenções. Então eu vou convidar todos os meus irmãos para uma festa, uma caçada, lá na nossa fazenda. E vou pedir para o papai deixar todo mundo ir lá dessa festa. E é interessante que Davi escuta, fica meio desconfiado, mas ele pensa assim: Absalão não vai conseguir fazer nada, porque vão estar todos os outros irmãos dele lá. E ele delegou o coração, apaziguar o coração de Absalão para todos os outros irmãos, inclusive Amnon. Mas no meio daquela festa, Absalão vai lá e diz: você é um estuprador, sem vergonha, está aqui a menina na frente de todos os irmãos, e vai lá e faz o que a lei manda. O que falava para fazer com o adúltero? Matar. Ele vai lá e mata. Safado. Todos os irmãos ficam morrendo de medo, fogem. Se o papai não tem coragem de ser justo e julgar a causa da sua filhinha, Tamar, e a palavra Tamar quer dizer palmeirinha, eu tenho. E como consequência do seu ato, ele não pode ficar mais na terra. E ele foge do país porque ele seria morto. E ele vai se esconder na casa do vovô, que era fora do país, num país estrangeiro. E sabe o que o Davi faz? Nada. Nada, absolutamente nada. Ele não vai visitar, ele não vai conversar, ele não vai tratar. E talvez pensasse assim: que bom que o Absalão, tão revoltado, está lá com o vovô pode cuidar do coração dele. Queridos, vovô não cuida de coração. Vovô estraga. Eu sou vovô, hein? Nosso papel é esse. É o lúdico. O tempo foi passando, Absalão fica 3 anos lá. 3 anos ele não faz nada. E de repente começa um movimento de tentar trazer Absalão de volta. Mas sabe, esse movimento não nasce no coração de Davi, nasce no coração de um assessor dele, Joabe. E é Joabe que vai lá e monta todo o esquema para trazer, faz e acontece, papapá. E Davi não faz nada. Mas ele deixa Joabe trazer o moço para casa. Mas tem coisas que são intransferíveis. Tratar a alma do seu filho, da sua filha, é responsabilidade sua e é intransferível. E eu vou dizer mais: o tratamento da alma dos seus filhos vai ser cobrado, primeiro por eles, segundo, pela sociedade, porque muitas vezes os seus filhos vão viver tragédias sociais, porque a sua alma não foi tratada. E depois será cobrada pelo próprio Deus, que lhe confiou um bem precioso, seus próprios filhos. Os filhos precisam de pais que estejam livres para pastorearem as suas almas. Toma cuidado, porque você pode matar um leão por dia, como a gente diz. Mas se não sobrar espaço para você pastorear uma ovelhinha todo dia, não adianta nada matar o leão, porque não vai ter com quem dividir a caça. Está entendendo o que eu estou falando?
Terceira coisa que a gente aprende aqui com Davi. Diante da sua própria tragédia pessoal, Davi não era capaz de encarar os seus filhos. Você lembra que a gente estudou há tempos atrás que Davi ele teve uma situação incestuosa, ou melhor, de adultério com Betsabá, e ele mandou matar o marido dela, não é? Fez todo um esquema, e todo mundo da família sabia. Todo mundo sabia, mas especialmente a família dele, os filhos dele sabiam. E talvez por isso ele não tivesse coragem de encarar os problemas da sua casa. É interessante que Joabe traz o filho fica a 2 quilômetros do palácio, instalado num local, e o pai não o vê por 2 anos. Traz o filho da casa do vovô, coloca lá, porque deixou entrar no país, foi um grande favor você entrar nesse país, mas ele não vai falar com o filho durante 2 anos. O filho fica tão revoltado, que ele começa a falar com Joabe, que foi a pessoa que conseguiu trazê-lo de volta, e diz: Joabe, eu quero falar com meu pai. E o Joabe tenta lá, mas o pai não está querendo falar com ele, ele também vai esquecendo o menino lá e tal, etc. Ele diz assim: vou dar um jeito em Joabe. Pega umas raposas, bota fogo no rabo delas, literalmente, e elas saem correndo e botam fogo, espalhando fogo em toda a colheita de cevada na fazenda do Joabe. E o Joabe chega lá e diz assim: cara, o que você fez? Você é louco! Eu estou querendo falar com meu pai, você não está dando atenção para mim. Tem muito filho fazendo coisa doida nessa terra porque quer falar com o pai, e o pai não tem tempo para falar com ele. Porque quer ser tratado na alma, e está fazendo doidice, para ver se alguém presta atenção. E aí então Joabe diz: não, vamos dar um jeito desse pai encontrar o filho, porque senão vai ser uma tragédia. Fosse outro, eu já teria dado um jeito, mas é filho do rei, não dá, então eu vou lá. E aí ele articula um encontro entre pai e filho, para que ele pudesse agora entrar no palácio. E aí então eles se encontram, e eu fico imaginando a cena dos dois ali, e a expectativa do coração desse filho. Imagina a expectativa. Sabe o que acontece? O pai dá um beijo nele, recebe um beijo do filho, e ele não fala nada. Nada. Por quê? Eu creio que talvez ele tenha culpa no seu coração. Talvez porque Davi nunca tenha perdoado o seu filho pela morte do seu outro filho. Talvez porque o inimigo estava dizendo para Davi que ele não tinha autoridade para falar nada. E talvez todos nós possamos ter marcas na nossa vida dos nossos erros e defeitos. Mas eu quero dizer para você: não aceite a mentira de Satanás de que você não pode e não tem autoridade sobre o seu filho. Se você fez alguma coisa que fez mal para a sua família e para o seu filho, vai lá, admite o seu erro e restaura o coração dele e o seu, um com o outro. Porque o seu filho já sabe que você não é perfeito, faz muito tempo, só você que não descobriu. A gente tem que ter a coragem de dizer quem somos e pedir desculpas. Quando a minha filha era pequenininha, ela me pediu uma bicicleta de presente de Natal. Eu não tive problema, fui comprar a bicicleta. Comprei uma bicicleta assim com cara de menina, sabe? Cor de rosa, toda cheia de trique-trique. Só que a bicicleta, ela vem com um ônus. Qual é o ônus da bicicleta? Ensinar a menina a andar. A gente morava num apartamento, não tinha lugar para bicicleta no apartamento,
E então eu comprei aqueles ganchos, tá? Fui na garagem e pendurei a bicicleta. E ela dizia: papai, eu quero andar de bicicleta. Eu falei: olha, filha, aqui é muito perigoso, essa rua é muito perigosa, para papai ensinar você aqui é muito difícil. Nós vamos num parque, e lá no parque eu te ensino a andar de bicicleta. Passaram-se 2 anos com aquela bicicleta pendurada na garagem. Estou falando sério. E um belo dia eu estou lá estacionando o meu carro e eu vejo que a bicicleta está com o pneu murcho. Sério, você não usa a bicicleta, ela murcha. Eu disse: puxa vida, essa bicicleta está com o pneu murcho. Já. E naquela hora o Espírito Santo tocou meu coração profundamente. Falou assim: você já percebeu quanto tempo faz que essa bicicleta está aí e a sua filha está esperando você aprender a ensiná-la a andar de bicicleta? Eu sei que eu tive uma experiência comigo mesmo muito forte. Eu fui lá, chamei minha filha, pedi perdão para ela. Falei: papai comprou uma bicicleta faz 2 natais. E eu nunca te ensinei a andar de bicicleta. Quero te pedir perdão por isso. Ela começou a chorar. Você consegue entender? Aí eu peguei, coloquei ela no carro, fui encher o pneu da bicicleta e fomos para o parque. A gente tem que ter a coragem de pegar os nossos pequenos e os nossos grandes erros e tratar a alma dos nossos filhos. Porque se a gente não fizer nada, o tempo não vai resolver o problema. Não imagine você que o tempo resolve questões familiares. A única coisa que resolve questões familiares é o olho no olho. Alguns anos atrás eu fui chamado para visitar um pai que estava morrendo. A filha me pediu para visitá-lo. Eu já tinha acompanhado aquela filha em algumas situações. Ela tinha muita dor na alma de marcas da sua família. Mas o papai estava morrendo, estava em casa, a família toda reunida esperando a morte. Sabe aquele negócio assim? E eu fui lá, apresentei o Evangelho. Ele tinha muita dificuldade para falar, tinha tido um AVC e estava bem difícil falar. E pedi para ele receber Jesus como Senhor. Mas naquela hora o Espírito Santo me tocou o coração e falei para ele assim: o senhor quer confessar alguns pecados aqui diante de Deus? E foi muito interessante que esse homem, sentindo a morte, sabendo o que estava acontecendo, ele disse: eu quero. E eu tinha muita dificuldade para ouvir, e ele começou a falar do que ele tinha feito com a esposa, como ele tinha sido duro com a esposa, como ele tinha trabalhado algumas coisas de uma maneira cruel. Depois ele começou a falar de uma filha, de um filho, de outro filho, nominalmente, e estava ali pedindo perdão. Nós oramos, ele confessou os seus pecados, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E naquela hora eu disse assim: o senhor me permite chamar a sua família e contar para eles o que o senhor me falou? Porque eu creio que vai fazer muito bem para eles. Eu me lembro que eu comecei a falar para a esposa: olha, o seu marido falou assim, assim, assim. Mas eu nunca vou me esquecer de um senhor, ele devia ter mais de 50 anos. Forte, grande, vozeirão. Mas quando eu falei o nome dele e contei o que o pai estava pedindo de perdão, aquele homem de mais de 50 anos, enorme, vozeirão, caiu no chão. Começou a chorar, mas chorava que nem uma criança, com a boca no pó. Porque talvez a vida toda dele ele quisesse se restaurar com seu pai. Ele estava lá esperando a morte. Ele estava lá fazendo papel de filho, mas a alma dele estava doente. Queridos, eu não sei o que aconteceu, o que não aconteceu. Seu filho só tem um pai, e esse pai é você. Trata a alma do seu filho. Ninguém vai fazer isso por você. E se tem alguma coisa que não está bem,
olha no olho e diz: olha, eu errei, me perdoa. Sabe, você vai ser muito mais admirado do que a hipocrisia do teu coração. Por fim, mas chegar ao final dessa história, Absalão agora é restaurado do reino e ele começa a fazer plantão no portão da cidade. Portão da cidade, para você entender esse contexto, portão da cidade era o lugar dos julgamentos, tá? Então vamos dizer assim, o tribunal de primeira instância acontecia no portão da cidade. O tribunal, né, de última instância era na sala do rei. Mas primeiro tinha que passar pelo portão da cidade. E ele então começou a se reunir com os juízes da cidade. Os juízes naquele tempo eram homens de sabedoria, homens da comunidade, homens importantes, onde as pessoas levavam a sua causa e eles então num colegiado discutiam aquela causa e davam o veredito. E ele então, naquela cidade, naquele portão da cidade, ele começava a dizer assim: papai, ele não é um bom rei, porque ele não tem valores, ele só toma decisões emocionais, ele só reage emocionalmente. Porque se o papai tivesse valores, seria diferente. Mas quando eu for rei no lugar do meu pai, esse negócio aqui vai ser diferente. Porque a gente vai ter princípios, a gente vai ter regras. Esse negócio de julgar conforme o momento não vai dar, não. Vai ter que ter lei, vai ter que ter ordem. E você pode imaginar como é que isso aí começou a fazer pressão ali. Se une a Absalão o vovô de Betsabá. Lembra? Ele era conselheiro de Davi, Aitofel. Esse homem não vale nada. Você viu o que ele fez com a minha neta? Viu o que fez com o meu neto por afinidade? Esse menino aqui vai ser melhor rei. E nasce uma revolução. A grande questão que esse menino estava falando, agora já um homem, era: Davi só reage emocionalmente. Eu quero dizer para você que os filhos odeiam pais que não agem baseados em princípios de justiça, mas que agem ou reagem conforme o momento, a conveniência. Porque quando a gente não tem princípio de justiça, não há certo nem errado. Tudo depende, a gente não sabe para onde vai. Por isso, nós precisamos ser homens que regem a sua própria vida e regem a sua família por princípios. E ensinar os nossos filhos a regerem as suas vidas por princípios. A Bíblia chama de impulsividade carne e chama as obras da carne de pecado. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus, de valores da nossa vida, que nos digam: olha, esse é o caminho, não é depende da circunstância, essa é a palavra, esse é o jeito. Eu tenho um filho que fez coisa errada, eu tenho que chamar esse filho e dizer: sabia que você fez coisa errada? Eu disse que eu tenho coisas ruins e coisas boas do meu pai. Uma coisa boa do meu pai. Meu pai, ele tinha princípios de justiça. Eu era pequeno, eu devia ter uns 7 anos de idade, e eu decidi fazer uma coisa sensacional. Colocar um palitinho de fósforo naquela válvulazinha de um pneu de um carro. Sabe aquele barulhinho? Eu curti aquele barulhinho até o pneu baixar. Me pergunta por que eu fiz isso. Sei lá, eu achei legal fazer. Acabou.
E para minha infelicidade, o dono daquele carro tinha sua esposa grávida. E naquela noite, ela tinha que ir para o hospital, porque estava na hora de ganhar o bebê. E ele chega lá e encontra o pneu do carro baixado. Esse homem ficou tão indignado, mas tão indignado, que ele começou a caçar na vizinhança quem era o sem vergonha que fez aquilo. E adivinha quem era? Eu. E aí ele bateu na porta da casa do meu pai. Disse: olha, quero dizer que aconteceu isso. E eu estava lá no quarto, quietinho, papai firme. Falou: tá bom, ok, eu vou tratar do meu filho, o senhor pode ir para casa. Ele não deixou o homem entrar em casa, nada, me protegeu. Eu falei: aleluia, que bênção. Aí o papai chegou, me botou na cadeira e disse assim: filho, o senhor veio falar assim, 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 você fez isso? Porque ele disse que Joãozinho, que Pedrinho, que Ciclano, todo mundo viu você fazer, falou que foi você. Eu disse: é, pai, eu fiz. Aí ele disse assim: por que você fez isso? Sei não, pai. Aí contou a história da mulher que estava ganhando neném. Eu já estava chorando, meu Deus do céu e tal, que coisa horrível e tal. Então agora você tem que reparar o que você fez. Eu disse: mas como, pai? O pneu já está cheio, ele já encheu. Não. Você vai na casa dele, vai ver a mulher dele, o filho dele, e ele vai pedir perdão para eles. Pai, eu vou com você até a porta da casa deles. E vou ficar do lado de fora, mas você vai entrar sozinho. Porque tudo nessa vida tem consequências para o bem e para o mal. E você precisa entender essas consequências. Papai foi comigo até a porta da casa. Tocou a campainha. Olhou para aquele senhor e disse assim: meu filho precisa conversar com o senhor e com a sua esposa. O senhor pode atendê-lo? Ele disse: claro, bravo, olhando assim com raiva para mim. Eu: senhor. Aí ele falou: pode entrar. Eu entrei. Falou assim: esse é um assunto particular entre vocês. Pode fechar a porta, eu vou ficar esperando aqui. Meu Deus. Sentei. Tremia. E o homem virou para mim: rapaz, por que você fez aquilo? Eu não sei. Aí você sabe, eu não sei, me desculpa. Não faça nunca mais isso. Você não sabe. Eu dou graças a Deus por esse tipo de educação que eu tive. Que não foi uma só vez. Teve a vez que eu roubei lá no armazém da esquina. Eu adorava aqueles negócios, sabe, dadinho assim, de amendoim, né? E eu descobri que dentro do negócio do homem tinha um vidro quebrado. Se a gente enfiasse a mão, pegava os dadinhos. Então a molecada ia lá para comprar bala, não sei o quê, eu ficava ali, metia a mão, enfiava no bolso. Papai olhou, viu o bolso cheio de dadinho e falou: onde você arrumou dinheiro para comprar esse negócio, rapaz? Não, pai, não sei o quê. Tá. Não, de onde veio esse negócio? Não, pai, onde? Vamos lá, você vai devolver, vai dizer: fui ladrão, roubei o senhor, está aqui. Não vou fazer mais. Daí o papai pegou e falou assim: eu não sei quanto foi esses dadinhos, mas está aqui o dinheiro, porque ele comeu alguns. Mas eu dou graças a Deus, porque essas coisas tratam a alma da gente, e ninguém faz isso. Só você, Pai. Hoje eu queria concluir isso aqui para a gente orar, dizendo: os seus filhos não querem amor fácil, mas amor fiel. Amor fácil não tem sentido nem significado. Amor fiel gera âncoras dentro da nossa vida. Os filhos precisam de modelos de vida.
E os modelos de vida estão em casa, queridos. Você é modelo. Os filhos precisam ver aquilo que nós falamos, cantamos ou pregamos como algo coerente com aquilo que nós vivemos lá dentro de casa. Os filhos precisam de um pai. Os que vão ser pais, por favor, cuidem da alma dos seus filhos. Se você esquecer tudo, lembra disso. Cuide da alma do seu filho. Os que são pais, cuidem da alma dos seus filhos. Pequenas coisas fazem grandes diferenças. Marca o dia em que você e seu filho, ou você e sua filha, tenham um tempo só de vocês. Já tentou separar um dia da semana, quem sabe, para ir buscar o seu filho na escola, e quem sabe no outro dia a sua filha, e dizer, esse aqui é o dia do papai com você. E vai comer um McDonald's, McLanche feliz, né, que a gente viu essa semana aqui, né? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles vão gostar, você vai detestar, mas tudo bem. Porque o importante é que você está lá para tratar a alma. Queria orar com vocês. Fica de pé aqui para a gente orar. Como é que você pode transformar aquilo que a gente aprendeu aqui hoje em coisa prática? Porque você vai sofrer uma grande tentação. Dizer, bacana, legal, você vai sair por essa porta e vai esquecer. Então hoje eu queria desafiar você a fazer alguns pequenos pactos com você mesmo e com Deus. Você tem um filho que está colocando fogo no rabo da raposa? Por que será que ele está colocando fogo no rabo da raposa? Está entendendo o que eu estou falando? Você tem um filho que está olhando para a bicicleta e dizendo, quando o papai vai me levar no parque? Então, não faça grandes pactos que você não vai cumprir nenhum. Mas faz pelo menos um. Faz pelo menos um. Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesse processo. Para fazer diferença. Seus filhos precisam de você. Pai querido, nessa hora eu quero colocar a vida de cada um de nós como pais e futuros pais nas tuas mãos. Falar dessas coisas é enxergar a nós mesmos, a nossa própria história, as nossas próprias marcas. E às vezes até aquilo que a gente gostaria que não se repetisse mais e que talvez esteja se repetindo. Por isso eu quero te pedir, abre a nossa visão, para que como servos do Senhor, possamos ser pessoas de sucesso dentro da nossa casa. E que o maior projeto da nossa vida sejam os nossos filhos e filhas que o Senhor deu para nós. E que a gente possa construir algo na vida deles que deixe marcas, verdadeiras heranças e legados para o futuro. Somos pecadores, falhos, tão cheios de defeitos, e se precisarmos restaurar alguma coisa no coração, dá-nos a coragem de pedir perdão, de abraçar, de chorar junto, de tentar construir algo que tenha valor. Coloca a nossa visão no lugar certo. É aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém.